Entrevista coletiva com o técnico Bruno Lopes. Bruno, pergunta conjunta de Flávio Gomes e Douglas Santana. Quando um trabalho é encerrado durante a temporada, sinal que algo estava errado. O que você poderá proporcionar de novidade para o compromisso contra o Grêmio? Assim, é uma pergunta pertinente. Quando há uma mudança é sempre porque alguma coisa não agrada, mas também não podemos esquecer as coisas boas que foram bem feitas, não é? Portanto, é pouco tempo de trabalho, são 3 treinos com todo o grupo e mais um treino regenerativo, que não dá para mudar muita coisa, mas há sempre ali questões comportamentais, obviamente, que podemos ajustar, e também questões mais táticas de posicionamento em que nós podemos também ajustar, e é por aí que nós vamos tentar pegar, manter as coisas boas que estavam a ser bem feitas e ajustar alguns comportamentos e algumas questões mais táticas também. Pergunta de Ulisses Gama. O quanto dificultou para você o fato do clube não ter um auxiliar da casa para colaborar com mais informações sobre a equipe? Não dificultou muito. Acho que não vejo que isso tenha sido uma dificuldade, porque ao fim e ao cabo está aqui o preparador físico, o preparador de goleiros também, os analistas também fizeram parte desta integração e estiveram sempre connosco ali no campo. Portanto, isso não foi um fator que tivesse atrapalhado o trabalho. Obviamente, se tivéssemos mais alguém, seria melhor, mas esse não será um fator determinante. O outro facto é, eu também já conheço a equipa, acompanho os treinos, acompanhava os jogos ao vivo, portanto já existe essa ligação entre a equipa do Sub-23 e a equipa profissional. Pergunta conjunta de Vinícius Cerqueira, Antônio Neto, Reginaldo Lima e Edésio Góes. Podemos esperar mudanças no esquema? Terá trocas de jogadores e de postura nesse jogo de amanhã? É natural que haja, mas também não posso estar agora a pôr as cartas todas em cima da mesa, não é? Essa é uma pequena vantagem que nós podemos ter, porque não existe grande termo de comparação anterior a jogos. Agora, é natural que isso aconteça, mas também ainda existe mais um treino, portanto alguma coisa pode sempre mudar até a hora do jogo, as coisas podem sempre ser ajustadas. Temos que esperar para ver. Lucas César, Sival Anjos e Marcelo Muniz perguntam: como recuperar a autoestima do grupo que vem sofrendo com a falta de resultados no campeonato? O que passar em um tiro de apenas um jogo? Assim, aqui há vários pontos importantes. Primeiro, é que representar por si só um clube como o Bahia, com a representação que tem no futebol brasileiro, o que representa para milhões de pessoas, que são os torcedores do Bahia, isso por si só já é uma motivação, ou tem que ser uma motivação muito grande. Depois, existe o facto também o novo treinador estar a entrar, não é? Portanto, isto será sempre uma forma dos jogadores se apresentarem, digamos assim, para o novo técnico. E também o jogo, não é? contra uma equipa do futebol brasileiro com um nome muito forte, como é o Grêmio, um clube muito respeitado, também tem sempre essa motivação. Portanto, vir aqui, obviamente que eu acredito e digo que o futebol é um espetáculo e nós queremos ser parte ativa do espetáculo, não vamos ser uma parte passiva do espetáculo, vamos encarar o jogo para alcançar os 3 pontos. Pergunta de João Luiz. Você tem trabalhado com jovens do Bahia. Qual a chance de haver diversas mudanças baseadas nesse critério? Esse não será um critério determinante. O facto, a idade não pode ser um critério nem para entrar na equipa, nem para sair da equipa, nem limitativo, digamos assim. Tem que ser a qualidade. Se o jogador tiver qualidade, com certeza será a aposta. Temos o caso do Raniel, que já fazia parte do elenco no plantel profissional e que trabalhou comigo no Sub-23. O próprio caso do Raí, que é um menino que é sub-20 e que eu decidi puxar para o sub-23 e agora decidi trazer comigo para este jogo, porque eu conheço as capacidades dele e as qualidades dele e com certeza também tem características que poderão acrescentar coisas diferentes ao grupo. Marinho Júnior pergunta: o Bahia ganhou uma partida oficial contra o Grêmio em Porto Alegre no ano de 2019. Qual a possibilidade de repetir o resultado positivo na casa do adversário? Eu acredito que a possibilidade é 100%, é uma probabilidade alta, é o que eu quero, é o que eu desejo. Como eu disse anteriormente, viemos aqui para ser parte ativa do jogo. Agora, isso é um dado estatístico, um dado histórico que tem pouca relevância, porque o contexto hoje em dia é completamente diferente, as equipas têm elencos completamente diferentes, os próprios treinadores são completamente diferentes. Não será um fator que terá o peso no jogo, naquilo que será o resultado final. Daniel Genonádio pergunta: o Bahia passa por um momento turbulento dentro do campeonato.
já começa a ver a zona de rebaixamento próxima. Como você que chegou ao clube há pouco tempo está familiarizado com o elenco principal e espera ajudar nessa partida diante do Grêmio, se sente preparado para estrear mesmo de maneira interna na Série A? Isso é uma pergunta longa, não é? A primeira parte da pergunta, já nem sei qual é. É justamente falando sobre como você espera, se você está familiarizado com o grupo, como você vê estrear já nessa situação complicada. Estrear é estrear. A primeira parte até ele falou um pouco da zona de rebaixamento, não é? O Bahia está numa situação complicada porque está na zona está a chegar à zona de rebaixamento próximo. Agora imagina quem está na zona de rebaixamento. Se o Bahia está mal e está fora de rebaixamento, imagina quem está na zona de rebaixamento, não é? Portanto, às vezes a gente tem que minimizar um bocado as coisas e olhar um pouco também para aquilo de bem que é feito e das coisas positivas também. Obviamente estamos numa situação em que não desejamos e que não queríamos estar, mas também é uma boa oportunidade para dar uma boa resposta agora e inverter o ciclo. Em relação à segunda pergunta, os momentos ideais para estrear, este não existe. É a situação, é o que é, e temos que trabalhar, arregaçar as mangas e ir para a frente. Em relação ao conhecimento do plantel, como eu disse anteriormente, já acompanhava os treinos, já acompanhava os jogos. Aqui trabalhamos em períodos diferentes, o que facilita essa interação. O Sub-23 e o plantel profissional tiveram sempre uma relação bastante próxima. Portanto, já conheço os jogadores, já tenho esse conhecimento, estou familiarizado. Uma questão de agora de encarar o jogo e ir para a frente. Pedro Léo pergunta: Bruno, o que você identificou no time do Bahia que precisa mudar de imediato para fazer que os triunfos voltem? Como eu disse antes, logo na primeira questão. Não podemos só focar naquilo que está negativo, é pegar nas coisas que foram bem feitas e continuar a potencializar. E obviamente cada treinador tem a sua ideia e há algumas questões comportamentais em que nós podemos mudar imediatamente porque não tivemos muito tempo para treinar. Alguns ajustes táticos, alguns ajustes posicionais, talvez algumas mudanças na escalação e questões comportamentais que tenham um efeito imediato, porque o resto é um processo mais demorado e que demora mais a resultar e a causar efeito. Daniel Doria, você é um técnico português que foi escolhido como interino para esse jogo. Depois um técnico argentino virá para assumir o comando e vários clubes no país têm recorrido aos técnicos de fora. Agora a pergunta, no tempo em que você está aqui, já conseguiu encontrar um motivo para essa tendência de mercado? É uma moda ou realmente há uma crise de ideias no futebol brasileiro e está sendo necessário buscar esse frescor em outros países? Isto é o efeito da globalização. Nós temos técnicos bons e maus em todo lado. Temos técnicos bons portugueses, temos maus, temos técnicos bons argentinos, temos maus. O mesmo com os brasileiros, existem excelentes técnicos brasileiros também. Acho que é a busca pelo conhecimento, é a busca pela inovação. Acho que é por aí. Não acredito muito nessa crise do futebol brasileiro. Acredito mais que se procure de ideias diferentes. E acho que é por aí que está a acontecer isso. Mas noutros países também acontece. Por exemplo, em Portugal também temos treinadores que não são portugueses. Isso é uma questão natural que acontece hoje em dia. Última pergunta de Thiago Pereira. Sua primeira partida com o time principal do Bahia será contra um Grêmio que é treinado por Filipão, treinador muito experiente que já comandou a seleção de Portugal. Você acompanhou o trabalho de Filipão em Portugal? Como se sente estreando diante de um treinador que é multicampeão? Eu acompanhei e vibrei muito com o Filipão em Portugal. Foi um treinador que foi muito importante para o futebol português na seleção, que mudou, de certa forma, o paradigma ou aquilo que era a seleção nacional, aproximou toda a gente, foi muito, muito importante e queria desde já agradecer ao Mr. Filipão as coisas muito boas que ele fez por nós em Portugal. Para mim é um privilégio estrear no Brasileirão com um treinador tão experiente e tão conceituado como o Filipão.